Saudações a todos! Esse é um projeto de extensão destinado à difusão da ciência para disseminação e divulgação de resultados científicos e discussão de temas importantes para a sociedade. É o programa Lente da Ciência. O nome do programa é uma homenagem a dois feitos extraordinários científicos. O primeiro remete à lente da luneta engenhosamente utilizada por Galileu Galilei, um dos precursores do método científico. E o segundo feito científico remete à lente do telescópio Hubble, um dos maiores feitos da engenharia astronáutica. Ambos fizeram descobertas impactantes e foram eficazes em disseminar seus resultados. Esse projeto de extensão é idealizado e executado pelo Programa de Pós-Graduação em Química e pelo Programa de Educação Tutorial do curso de Química, ambos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Toledo. E hoje teremos no primeiro episódio, dois debatedores aqui para falar sobre o tema fertilizantes, crise atual e sem solução. Temos aqui conosco o professor Weimar Freire da Rocha Júnior, professor aqui da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Toledo, engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Lavras, mestre em Economia Agrária pela Escola Superior da Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutor em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná e em Direito pela Universidade de Lisboa. É docente, então, do curso de Ciências Econômicas e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio da UniOeste Campus de Toledo. Trabalha com os temas Desenvolvimento Regional, Logística, Agronegócio e Instituições de Desempenho Econômico. Também temos aqui o Rodimar Soares, que é agrônomo da Safits, formado pela Universidade de Passo Fundo, lá em 1982, com várias especializações, entre elas a Fisiologia Vegetal e Ciência do Solo. Gostaria de agradecer aos dois debatedores aqui sobre esse tema de extrema importância. Afinal, o Brasil é extremamente dependente de fertilizantes importados. Só em 2019, a importação de potássio foi em torno de 6,6 milhões de toneladas, só perdendo para os Estados Unidos, que foram 7 milhões de toneladas. Nós temos uma dependência muito grande, que praticamente 90%, acho que, dos fertilizantes, eles são importados e não produzidos no país. E aí, então, nós temos uma crise que já era prevista há algum tempo, mas que ela se agravou principalmente com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Então, para a gente começar um pouquinho nossa conversa aqui, o Brasil, ele tem, segundo o pesquisador da Embrapa Solos, José Carlos Polidoro, ele diz que o solo brasileiro, ele precisa muito de fertilizantes. Então, ele precisa de sempre uma dosagem muito grande de fertilizantes, principalmente porque ele é pobre em nutrientes. A pergunta que eu faço, Rodimar, para você é o seguinte: por que o Brasil é pobre em nutrientes? E, na verdade, qual é a importância desses fertilizantes para a agricultura? Bom, primeiramente, obrigado, professor, pelo convite. É uma honra a gente participar e discutir os assuntos do agronegócio, que é muito importante e que no momento está em evidência. Bom, quanto à pergunta, professor, a questão do nosso solo ser pobre em nutrientes tem umas características geológicas. A nossa localização, a gente está próximo ao Equador, onde o Equador, um dos fatores principais é a temperatura. E aonde é mais quente, como é um princípio básico da química, toda a reação depende de enzima, calor e relação soluto-solvente. Nós estamos numa linha do Equador, onde é a linha mais quente do planeta. Nossos solos com ação do calor são altamente intemperizados. O intemperismo caracteriza latossolo. Lato é velho. Então, isso apressou mais a deteriorização, a característica do solo em relação a solos de clima temperado. Mas nesse aspecto tem fatos positivos e tem fatos negativos. Então, o Brasil, ele é especialista, é professor no mundo em agricultura tropical. Nós conseguimos criar práticas e pesquisas conforme o nosso ambiente. No início do agronegócio, eram tecnologias importadas. Os resultados não estavam sendo, não rendiam o desejado. Nos adaptamos ao clima tropical. Hoje somos professor no mundo. Pouco nutriente, por quê? Porque o solo intemperizado, aqui na nossa região, a gente está em latossolo vermelho distrófico.
Isso caracteriza que a CTC dele é menos que 50%. CTC baixa caracteriza a acidez de solo. Onde é solo ácido, o que mais aparece do nutriente é alumínio, que são cátions ácidos. O alumínio e o hidrogênio. Esses, no complexo de nutrição vegetal, são deletérios. Eles atrapalham os arranjos químicos em que faz com que a planta absorva a solução do solo junto com o equilíbrio nutricional. Se tiver alumínio e hidrogênio, ela forma um outro arranjo químico onde a planta rejeita isso. E isso é prejudicial. A nossa agricultura pesquisou, trabalhou, conseguimos superar isso. Hoje a agricultura brasileira sabe os caminhos para fazer com que o hidrogênio e o alumínio sejam dispensados do sistema para prevalecer somente os cátions básicos, que com isso faz com que nós consigamos ter uma CTC maior e atingir maior o potencial máximo genético das produções, das lavouras aqui estabelecidas. Só para ressaltar, CTC é capacidade de troca de cátions, certo? Exatamente. Então, veja bem, a CTC do solo, ela é como você falou, professor, é a capacidade de troca de cátion. Porque se eu tiver ao contrário a capacidade de troca aniônica, porque as cargas do solo principais são negativas. Apesar da gente ter uma argila na região de 1:1, que é uma argila fraca, caulinita, ela tem carga negativa e a matéria orgânica. Então eu consigo fazer com essas cargas, com ligações leves, eu consigo ligar isso, cátions básicos, cálcio, magnésio, potássio, e com que isso que vai fazer a composição da CTC. Se fosse as cargas do solo positivas, eu teria a condição aniônica nossa, na solução do solo, a lixiviação seria muito maior. Graças a Deus, nós temos, por natureza ainda, capacidade de troca catiônica. Ok, perfeito. Agora vamos pensar no problema dos fertilizantes de modo geral, né? Como a gente sabe, o Brasil é extremamente dependente desses fertilizantes, né? Os maiores vendedores de potássio, né? E a gente escuta muito falar do termo do potássio para o solo, com dados de 2019, eram o Canadá, a Rússia e Belarus, né? Então justamente tem dois aqui países que, no momento atual, eles estão... a venda está muito complicada para chegar a esse fertilizante. Então, o Brasil, apesar de algumas ações que já haviam sido tomadas anteriormente em relação a esse problema de importação, uma vez que o preço tem oscilado, né, por um tempo aí na trajetória, por exemplo, desde 98, teve, parece que uma queda até por causa da produção em 2008, alguma coisa assim, mas esse preço estava paulatinamente subindo, mas ele teve um pico agora, ultimamente, por causa da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, por exemplo, né? Professor Weimar, me diz uma coisa, esse aumento no preço dos fertilizantes, como é que ele impacta na cadeia total do agronegócio e, se puder fazer uma ligação isso, por exemplo, no preço dos alimentos, né, que chega até nós? Então, antes de mais nada, boa tarde, muito obrigado pelo convite. E realmente esse impacto ele é visto de maneira global. Ele vai acabar chegando no preço do consumidor, produto final, em função exatamente dos custos de produção, em que o agronegócio é muito dependente dos fertilizantes. Só que a gente tem que ver exatamente por essa ótica de impacto global, porque o agronegócio ele é feito de sistemas agroindustriais, que inicia sempre com um produto agrícola e vai se estabelecendo todos os encadeamentos. E quando a gente fala em agronegócio, eu acho bem interessante a gente tirar o lado político e colocar o lado da gestão. O agronegócio é gerir processos dentro de encadeamento, né? E isso acaba sendo muito importante porque o preço de um insumo muito forte no início do processo, que seria a cadeia agrícola, ele vai acabar onerando todas as demais etapas do processo. E como você disse, Kleber, 80% do que nós utilizamos de insumo de fertilizante é importado.
E com essas oscilações, por um momento bastante turbulento, que é o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, são dois grandes fornecedores desses insumos, acaba impactando toda a cadeia. Mas a gente tem que ficar bastante claro que, além do problema do preço, a gente tem que olhar também a questão de infraestrutura logística, tem que levar em consideração o processo de mecanização, que são uma série de elementos que o agronegócio brasileiro está calcado, ele está basicamente calcado em quê? Em mecanização, genética, melhoramento genético, defensivos, né, que inclui os fertilizantes e os defensivos agrícolas, né, irrigação, armazenamento e, obviamente, gestão de todo esse processo. Então, nesse sentido, é muito importante levarmos em consideração todos esses fatores que vai acabar impactando no preço do produto final agrícola. Por exemplo, olhando alguns gráficos e algumas informações que foram fornecidas, por exemplo, num webinar da Academia Brasileira de Ciências, que teve agora no dia 29 de março, e o José Carlos Polidoro, da Embrapa Solos, ele coloca lá a variação de preços dos fertilizantes, né, e usos importados aqui no Brasil, desde 1998, tá? E aí, assim, o agronegócio é extremamente dependente de fertilizantes, pelos motivos que o Rodimar já disse. Ok. A soja e milho, todos commodities. Então, eles são cotados em dólar. Os fertilizantes também são cotados em dólar. Por que não há já uma previsão futura de que, eu tenho, né, o agronegócio precisa muito de fertilizantes. Por que, então, se ficou tão dependente desse processo de importação? Existem vários fatores. Sim. Quais que poderiam ser alguns desses fatores? Um desses fatores é o custo do Brasil. Né? E que é o custo do Brasil? O custo do Brasil é uma informação complexa, mas seria os custos de transação que existem entre os agentes que estão se relacionando no nosso país. E muitos processos burocráticos, a própria confiança dos atores acaba impactando isso. E eu acho que um fator muito importante o ambiente de confiança que deve existir em determinados segmentos em algumas nações, que às vezes acaba gerando uma série de empecilhos, que é exatamente a burocracia, a maneira de você tratar todo o processo produtivo, a confiança entre os atores. Isso acaba elevando, aqui no Brasil especificamente, porque você não sabe se efetivamente haverá a finalização dessa transação que você está fazendo. Isso acaba impactando em todos os setores. Daí a falta de infraestrutura, as questões jurídicas que acabam também impactando. Então, a gente está vivendo um momento de crise em que os atores, os poderes estão em conflito. Isso acaba trazendo consequências também para o dia a dia do cotidiano das empresas e do negócio. Né? Então, esses são fatores que acabam ficando meio embutidos, mas acabam tendo um impacto bastante elevado. Que quando você não tem confiança, a tendência das coisas é sempre ser mais elevados os preços. Né? Será que você vai receber aquela mercadoria naquele dia, se você não tem estrutura? Será que você vai receber aquela mercadoria se você combinou com ela o que você queria, a quantidade? Então, todos esses fatores fazem com que haja uma elevação do preço da mercadoria e os atores acabam tendo essa diferenciação. Né? Tá. Rodimar? Professor Kleber, só pegando uma deixa do Weimar, em épocas de crise, em curto espaço de tempo, é quando nós temos que montar e descobrir estratégia com um longo espaço de tempo. E esse momento pegou um ponto crucial, que afeta a principal atividade humana, que é a produção de alimentos. Certo. E a maior receita do Brasil em termos de dinheiro é a exportação do agronegócio. E o agronegócio é alimentado por fontes de matéria-prima que a gente no Brasil não disponibiliza todas, por fatores antes argumentados, que é a formação geológica, que as nossas rochas matrizes são pobres em determinados nutrientes, que é a base da nutrição vegetal, mas que existem ferramentas
de procedimento e de manejos dentro do Brasil que podem amenizar isso. Tá. Então, muitas vezes, o produtor rural, porque eu adianto o seguinte, o agronegócio ele evoluiu com o principal fator, sendo uma vez, era a mão de obra. À medida que foi expandindo, se tornou o fator terra. Mais para frente um pouco, veio o fator economia, a Revolução Verde. E mais para frente, que é hoje, veio o fator mais importante, o insumo mais caro de todos, que é o conhecimento. Então tem muitos procedimentos que nós estamos falando aqui, que com o tempo, ou com um diagnóstico aprimorado, nós poderíamos ter mudado em parte. Certo. Então a gente ficou balizado em 4 linhas de um modelo implantado em épocas atrasadas, épocas passadas, e continuando mantendo aquilo, que com o procedimento técnico, com o advento das megas tendências no sistema hoje, que é biologia molecular, TI, tecnologia da informação, Big Data, muitas coisas podiam ser mudadas. Claro que os pacotes de tecnologia diz o que tem, agora quando, como e onde aplicar, depende do conhecimento, depende da assistência técnica, do conhecimento do produtor em diagnosticar o seu sistema, que cada caso é um caso. Muitos pacotes de tecnologia servem para um e não servem para o vizinho consigo. Então, aí o que é o fator principal? Que vem deriva do conhecimento diagnóstico. Um diagnóstico aprimorado, um diagnóstico com conhecimento, muitas vezes eu amenizo essa carga ou uso outras variáveis que substituem em parte esses fatores que evidenciam a nossa crise de hoje. Tá. E tem esse fator que o Rudimar acabou de falar também, que é falta de estratégia. Né? O agronegócio é um elemento estratégico para a nossa nação. E a gente vai só reagindo. Não tem um pensamento, isso na época que eu era estudante de graduação, nós tínhamos um professor que o Rudimar também teve aula com ele falava nos anos 80, e se vocês pegarem alguns documentos recentes, depois eu passo algumas informações sobre isso para você, que eu acho importante. Quem tem interesse em entender a questão do fertilizante deve ter acesso a esse material. Nos anos 80, 90, começou a se falar em que haveria falta de fertilizantes nas próximas safras, e aí fomos empurrando com a barriga, como sempre. E agora, quando um problema acontece, a gente tem que pensar em solucionar esse problema. Esse problema era para ser solucionado 30 anos atrás. O parque industrial de fertilizantes já tinha que ter sido remodelado e montado com todas essas variáveis que hoje nós estamos aflitos, elas já deveriam ser resolvidas lá para a gente ter um impacto menos forte na produção, que a safra de 2021, 22 está resolvida. O problema são as praças 22, 23 e assim por diante. Certo. Enquanto o conflito estiver entre a Ucrânia e a Rússia, que são 2 países grandes produtores de insumo, e a gente importa os insumos para fertilizantes, o preço vai continuar subindo, como fala a boca de jacaré, quer dizer, a tendência de preço sempre ficar mais elevado, triplicou, acho que, salvo engano, triplicou o valor da tonelada de fertilizantes agora, dos princípios ativos dos fertilizantes. Se eu não me engano, sim. E vai continuar havendo essa tendência de alta. Tá. Rudimar. Professor Kleber, Fala aí. nós pecamos num fator muito importante, no chamado eficiência. O modelo que existe hoje implantado para nós, vamos fazer uma analogia, é a casa iniciando pelo telhado, é a pressão do mercado, é o vetor contrário, é a pressão do mercado indo para o lado do produtor, em vez da necessidade vir sendo relatada do produtor para a indústria se ajustar. Então, muitas vezes, o produtor, no mercado, ele acha determinados tipos de insumos, que geralmente são complexos, são misturas, e ele usa, vamos chamar em termos de nutrientes, muitas vezes ele está usando uma coisa que tem demais que não precisaria usar, e está usando de menos uma coisa que faz falta.
Por isso que eu me apego ao diagnóstico. Então, se o fator dele for diagnosticado por ele, por a sua consultoria, pela sua assistência técnica, vindo de um processo inverso, digo, a minha necessidade é essa. Muitas vezes foge do padrão comercial. Certo. Foge dos formulados que está por aí. E se eu trabalhar com correção de solo, com maneiras, com manejo que já existem, que é correção de solo pelo calcário, que já é uma rocha sedimentária, que no Brasil, o ano passado usamos 47 milhões, numa necessidade de 70. É coisa básica. Rotação de cultura, descompactação biológica, um preparo olhando o solo como um organismo vivo, com trifásico, químico, físico e biológico. Se não tiver um equilíbrio nessas 3 fases, não é solo, não produz alimento. Vira um suporte para geologia, para civil, mas para ser solo, para produzir alimento, tem que ter químico, físico e biológico em equilíbrio. Então, voltou-se muito para a questão química do solo. Tá, perfeito. E esqueceu-se um pouco a questão biológica e a questão física do solo. Solos compactados, solo com perfil, com profundidade de solo, com muito raso, com chamado pé de grade, raiz tem limitação física. A própria correção que eu faço muitas vezes ela não atinge a profundidade desejada, porque o elemento que vai corrigir isso, ele depara com essa camada que é impermeável, que não passa o fluxo de água. Então tem muitos fatores que vai depender de manejo, conscientização e diagnóstico. Muitas vezes fazer o diagnóstico ao contrário. A minha necessidade do campo é essa e eu preciso isso. E é possível no Brasil, o conhecimento nos deu isso, a pesquisa nos deu isso e a nossa assistência até é capacitada para isso. Tem um elemento importante, Cleber, que ele está falando, que eu mencionei anteriormente, que é a questão da gestão, quer dizer, certo, tudo isso, gestão de conhecimento. Né? Então, você antecipando com o seu diagnóstico, você sabe qual problema você vai ter e você sabe como solucionar. E o que está faltando é tudo isso. E a gente tem tecnologia para o Rudimar acabou mostrando que existe, tem tecnologia para onde precisa de mais, como é que é? Põe mais onde precisa tem menos. Exatamente. E a agricultura de precisão é mais ou menos isso. Não é mais trabalhar com média, mas sim colocar onde precisa mais produto, porque é menos fértil, no caso da adubação, você coloca mais produto onde precisa, onde é menos fértil o solo, e põe menos onde é mais fértil. Isso acaba tendo impacto econômico bastante elevado, mas só para ter isso precisa ter todos os agentes trabalhando, de análise até implementos agrícolas que façam esse elemento, porque se não tiver todos os elos funcionando de maneira coerente, acaba tendo, não funciona, fica sempre faltando alguma coisa. E a gestão é fazer exatamente tudo que o Rudimar falou, de maneira que você possa antecipar os problemas que vão surgir. Eu ia acabar comentando isso, e depois aparece lá, até no bloco, quando a gente falar de gargalos, mas a percepção é essa que vocês falaram, né, de questão de gestão, muito. Porque eu ia perguntar o seguinte, mas nós temos um conhecimento técnico muito grande, nós temos uma Embrapa muito forte, nós temos publicações científicas na área de agrárias muito fortes, né, e aí, por que acontecem então esses dilemas, né? Então vocês já estão me colocando aí, principalmente essas questões, o custo Brasil, da gestão, acho que esse viés que o Rudimar trouxe, né, do produtor, né, e não o mercado para o produtor, eu acho que isso é interessante, é importante. E aí você acabou me respondendo em parte, mas eu pergunto para ambos. Essa crise ainda não chegou, por exemplo, aqui na região oeste, que é grande produtora de soja, mas ela vai chegar na próxima safra? Ela pode chegar ou não? Pela sua percepção de campo. Então, professor, eu vou analisar. Se eu tiver o diagnóstico do meu fator de produção, ela é muito amenizada. Eu vivo e onde eu mais atuo é na área de nutrição e fertilidade. Existem produtores na nossa região que, pela fraca cultura no milho passado, a fraca no soja, sobrou nutrição no chão. Ele não precisaria usar nutrição agora para o milho plantado na safrinha.
Tem muita gente que faz 2 ou 3 safras sem colocar fertilizante no solo. Certo. Por isso que nas épocas boas, você tem que levar o teu fator de produção, eu me refiro ao solo, levar ele no fator mais alto possível dentro do equilíbrio. Porque na época de vaca magra, eu tenho reserva, eu tenho um cofre dentro do meu solo. Porque solo não cria nutrientes. Solo tem quantidades definidas de nutrientes e armazena parcialmente os nutrientes recolocados. E para mim ter agricultura sustentável, eu tenho que repor todo o nutriente retirado pelas culturas. Então, o solo, ele é um setor, serve como suporte, porque eu posso produzir culturas na hidroponia, eu produzo na areia, basta eu ter regime de chuva, a dieta da planta eu sei. É só eu alocar a dieta da planta adequadamente no seu momento certo. Eu posso produzir planta na água, eu boto a solução nutritiva na água. Então, o solo é um suporte, mas é a maneira mais barata de eu produzir alimento em grande escala. Eu não vou sustentar o mundo de alimento produzindo na água. Então, eu preciso só readequar, utilizar adequadamente, racionalizar, ter mais eficiência no que eu estou usando, que eu consigo suprir isso. Eu faço com que o custo-benefício seja mais elástico do que muito apertado. Então, eu posso esse ano, ou não, muitos produtores podiam não usar ou reduzir a carga nutricional. Certo. Porque tudo tem um limite. Vocês são daqui, vocês sabem. Tem o ponto de saturação. Chega a hora de saturar para frente que, em vez de eu ajudar, eu prejudico. E no solo tem umas características químicas muito interessantes. O nutriente no solo, como ele se conduz no solo, ele vai por fluxo de massa, pelo fluxo de massa, por interceptação radicular e por difusão. Certo? Então, esses 3 processos, e no comportamento entre eles podem agir por sinergismo, por antagonismo ou por inibição. Por isso que eu tenho que saber o que eu estou colocando lá dentro, para mim ter um conteúdo de dissolução adequado, para que as proporções fiquem certas para a planta comer. Uma analogia com café. Tu toma o teu café e você sabe a dose do teu açúcar. Se tu botar demais, fica muito doce ou meladão, sobra a substância de fundo, sobra o corpo de fundo, ou fica muito amargo e tu não toma. Então, lá, a agricultura tem isso, tem um ponto de equilíbrio, onde essa dieta fica dentro do ponto de cada cultura. A ciência nos dá isso. Eu sei certinho o ponto de equilíbrio nutricional do soja, do milho, do trigo, da aveia e do feijão. E eu posso condicionar isso. Isso é uma característica interessante que o Rodrigo estava falando, porque 72% do fertilizante consumido no Brasil está em 3 produtos: soja, milho e cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, tá. Nesse sentido, a nossa região é produtora de soja e milho, mas acho que deve existir outros mecanismos, que talvez você vai abordar nessa nossa conversa, são adubações alternativas, que são os adubos orgânicos, que obviamente vão exigir mais quantidade, e os organominerais, acho que é a palavra, né? A gente vai comentar sobre isso. São alternativas e acho que são elementos muito importantes para os acadêmicos de engenharia química e química, para a gente tentar melhorar essa eficiência aqui na nossa região, que são elementos fundamentais, que seria o desafio que nós vamos ter que enfrentar agora. Né? Só para informação, né, que você estava falando em relação a preço, por exemplo, tem um dado do Conab aqui, né? No Paraná, o preço por tonelada de NPK subiu em janeiro de 1.977 para 4.517, um aumento de 129%. O do potássio, cloreto de potássio, no Paraná, subiu 64%, né, de 2.150 para 3.523. E a ureia subiu 87%, num período de janeiro a outubro, né, no ano passado, que refletia vai refletir também na próxima safra. Né? Quais são os gargalos? E vocês já colocaram vários gargalos que o Brasil enfrenta em relação a essa dependência desses fertilizantes externos, então desde o custo Brasil, desde o programa de gestão, desde a não aplicação muitas vezes da ciência e da tecnologia para os casos, né?
você mesmo falou, Rodimar, várias vezes, o conhecimento existe. Lógico, tem muita coisa ainda a aprender? Tem, mas conhecimento existe. Né? Existe uma outra coisa que o pessoal até pediu para perguntar, em relação, talvez aí a tua resposta do Custo Brasil resolva. Porque nós tínhamos indústrias de fertilizantes aqui, e elas acabaram sendo fechadas ou vendidas para outros países, né? Não necessariamente o nosso. Então, nessa hora, foi um problema estratégico? Foi um pensamento de uma falta de futuro? Ou simplesmente o mercado, e aí eu pergunto mais para você, Weimar, o que você acha? Foi o mercado que disse mais alto, falou, não vai ter, vamos importar, que é mais barato, vem já pronto certas coisas, e não vão produzir aqui no Brasil. Será que foi isso? O que você acha? Eu vejo como sendo institucionalista. Eu sou totalmente favorável a melhorar o que o capitalismo não consegue melhorar. E os extremos nunca funcionam. O que significa isso? O mercado não vai suprir a demanda da sociedade e nem o Estado. Então tem que trabalhar em combinação, que é a parte mais interessante. Né? A gente faz ciência, e ciência não é nem 0 nem 1. É um intermédio. São valores. Pode ser 0,1 e 99, ou 0,1 e 90, ou 70 e 30. Então, eu vejo com essa perspectiva. E não sou formador, eu sou um acadêmico, não trabalho nas esferas governamentais, mas eu percebo que foi uma perspectiva equivocada não investir na que a gente chama na tríplice hélice, que seria Estado, universidade e sociedade. Esses três elementos são vitais para a nossa economia, para a nossa sociedade evoluir. E em determinado momento faltou algum desses fatores, até por questões neoliberais em determinado momento, né? E que possa ter pensado mais em termos de mercado, mas perdeu o foco da estratégia. Falou, agora é mais barato até comprar insumos via mercado internacional. Mas a gente poderia estar produzindo que no futuro essa discrepância ser atenuada. Então eu vejo como sendo um elemento, um erro estratégico, de novo, de não termos elementos para desenvolver pensando no futuro. É o imediatismo que é sempre, aquele famoso dilema que eu acho, a gente vive todo dia. Pegar uma batata e dar para uma pessoa que está passando fome. Você fala, você vai plantar ou vai comer? Né? Obviamente que vai comer porque está passando fome. Sim. E o Brasil funciona exatamente isso. Nas nossas conversas, há muito tempo atrás, até com você, Cleber, você falou que os Estados Unidos, você tinha sobre não lembro o elemento, que tinha 300 milhões de dólares para investir a longo prazo, era de energia, né? Era de energias renováveis. Energias renováveis, não precisa ser hoje, tinha 30 anos para ser. E a gente só trabalha com coisa para amanhã, né? Nem é hoje, é para amanhã, sempre. Então, isso eu vejo como sendo um elemento fundamental que nós devemos rever, né? Não sei se consegue rever com a máquina andando, sabe? Você tem que arrumar o motor, o trem, o carro, o avião andando. E a gente tem que fazer isso. Né? Só para complementar aí essa tua fala também, o Júlio Neri, que é diretor de sustentabilidade e assuntos regulatórios do Instituto Brasileiro de Mineração, ele coloca alguns gargalos que talvez repercutem no que vocês falaram, que é o mapeamento geológico, que é ainda incipiente em algumas situações, né? E talvez entre um pouco dessa questão de saber como o solo realmente está, por exemplo, né? Uma análise. Falta financiamento para pequenas e médias mineradoras, ou seja, para o pequeno falta às vezes investimento, falta apoio, né? Para uma indústria de transformação também. Existe um problema do licenciamento ambiental, isso é um debate no Brasil muito grande, né? A questão ambiental, e acho que as regras às vezes não são claras quando elas são feitas, e isso acaba impedindo um pouco também que haja essa confiança. Eu acho que é interessante. Essa confiança entre os entes. Nos atores. Vou investir. Qual a confiança que você me dá que eu vou ter o retorno necessário? Aí os próprios tributos, né? Esse custo também muito alto para certas coisas, e talvez a ausência de novas tecnologias que ainda faltem para algumas situações. Fala, Rodimar. Kleber, numa visão holística,
não tem como nós separar todo o nosso assunto e o pano de fundo é segurança alimentar. Certo. No ano 1960, um hectare alimentava 2 pessoas. Em 2006, aumenta 9. Hoje, possivelmente, um hectare aumenta muito mais. Perfeito. 70% da população mundial está do Equador para cima. 80% desses 70% está no quadrante asiático. Nós estamos com 7, quase 8 bilhões. A área agricultória no mundo é 1,8 bilhão de hectares. Se tu dividir pela população, cada um de nós tem 2.000 e poucos metros quadrados para nós produzir proteína, carboidrato, fibra, resina, certo? O que aconteceu? Com essa pressão sobre o recurso natural, a pesquisa foi muito eficiente. As culturas que predominaram no planeta como commodities, hoje em torno de 14 a 16. Então houve uma redução daquela amplitude de variações, de variedades vegetais, para uma redução, para verticalização de produção. Bom, isso aí foi que os recursos naturais sofressem uma pressão. Então, a produção de grãos em 40 anos aumentou 394%, com a mesma base. Então, a exigência, vamos lá na nutrição agora, a exigência nutricional para me informar 1 quilo, a minha produção do resultado da minha cultura foi muito maior, porque eles encurtaram o ciclo, diminuíram a biomassa para a relação produção em termos de soja, grão e biomassa ser mais apertada. Então eu tenho que ter um soja de 120 dias de ciclo, eu tenho que ser 70% da carga nutricional tem que estar na fisiologia da planta até a primeira flor. Isso é na metade do ciclo. Então isso é muito rápido. E você sabe que na biologia no mundo, um piscar de olhos, para eles 100 anos para a natureza não é nada. Agora para nós é uma vida. Então a resiliência do sistema fica negativa. E a gente tem que entrar com input de energia, que são esses fertilizantes altamente solúveis, porque a planta na hora e no momento que implantar no chão, ela tem que chegar sugando, ela não tem momento de esperar aquilo solubilizar, entrar no arranjo químico que ela pode, ela não tem, ela coloca as raízes, porque em 60 dias ela tem que estar com 70% no tecido da massa vegetal dela, na biomassa, para depois carregar isso para a produção. Então tem que ser exato, o diagnóstico tem que ser aprimorado. E nós continuamos com a nossa eficiência de fertilizantes de 30, 40 anos atrás. Fósforo, o elemento mais caro que tem, nós aproveitamos, nós pagamos 100 e aproveitamos com 30, 40%. Se nós melhorássemos o sistema, nós conseguimos ter uma eficiência maior, seus 50%, seus 60%. Então tem muita gente que usa, tem uma analogia, tem um caminhão de 20 toneladas e quer botar uma carga de 40. Porque não adianta eu gastar se o meu ambiente, o meu suporte não está adequado. A reação, o custo-benefício vai ser negativo. Então eu tenho que fazer o meu solo com coisas simples. Corrigir meu solo, aprimorar ele com pH, pH é um sintoma, não é? É o potencial hidrogeniônico do solo, é medir o que tem de hidrogênio no solo. E eu resolvo isso com calcário. E eu, levando o pH mais para cima, eu tenho mais vida biológica, eu tenho maior aproveitamento. Então, a nossa região, está aqui o dado, nós não usamos o calcário anualmente que precisa, que seria o mínimo necessário para levar adequado aos nossos solos. Aí nós pegamos um potencial, uma variedade genética, um potencial lá em cima, pagamos isso, que isso custa, a biotecnologia, e produzimos 60% disso. Olha o soja. O soja, nós temos capacidade genética comprovada de produzir 100 sacos, 6 mil quilos por hectare, 100 sacos. Certo? As melhores produções nossas é 5 mil quilos, 4 mil quilos. Será que é só o clima? Será que é só falta de chuva? Ou tem um outro fator aí? É a lei do mínimo. Lei da barriga. Kleber, não sei se eu posso complementar. Sim, vamos só para a gente passar para o próximo assunto aqui também, que é polêmico. Então, vamos lá. Eu só acho exatamente o que o Rudimar está falando. Nós temos um grande desafio, que é alimentar 10 milhões de pessoas até 2050. Certo. Nesse sentido,
o que o Gilmar falou, a gente tem que produzir em todos os sistemas, quer seja agricultura familiar ou agricultura capitalista, da melhor maneira possível, para a gente conseguir suprir esse contingente, essa demanda de pessoas que vão querer energia, alimento, fibra e todos os produtos derivados da agricultura, que são basicamente esses três. Proteína animal, né? Que é alimento. E a gente está sujeito a algumas restrições, que nem desejos limitados, como a economia fala, sujeito às restrições, né? Que são as limitações. E nesse interim, nós temos que pensar que vão existir uma série de... as áreas vão ser diminuídas, porque haverá outras culturas, outros processos produtivos. O Rudimar falou, eu não tenho mais ou menos isso. Cada ano aqui na nossa região diminui o espaço de área agricultável, porque a urbanização, as pessoas começam a ter vários outros empreendimentos além da área agrícola no entorno da cidade. Isso acaba também impactando e a gente vai ter que produzir mais em menor espaço. Obviamente que a ciência do solo, a agricultura e todo o conjunto de ciência vai promover isso, inclusive a preservação ambiental também, porque com solos férteis você pode produzir mais com menos espaço. Menos espaço, isso sem precisar fundamental. invadir. Uma coisa muito interessante, Kleber, voltando à questão, só para finalizar essa minha conversa, é exatamente, nós participamos da SOBER, né, Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural, que foi em Belém, e na palestra ele falou, se a gente trabalhar com o que foi mexido na floresta amazônica e não mexer em nada mais, a gente tem muito solo, muita terra, e acho que é isso que a gente deve pensar. Nós devemos pensar exatamente nisso, em preservar para as futuras gerações e ter a produção necessária para alimentar essas 10 milhões de multas que estão em 2050. Tá. Deixa eu... Só uma deixa. Veja que a gente tem, cara, muitas vezes falta cumprir. A gente sabe que para 2050 nós precisamos aumentar 40% a nossa produção. Certo. Mas o que precisa para isso? Nós vamos gastar 50% mais de água e 40% a mais de energia. Nós soubemos disso. Agora, se nós deixar o 2050 chegar e nós não tomarmos providência, vai dar outro gargalo. Nós temos, por exemplo, tem uma dissertação de mestrado na própria UniOeste, aqui no curso de agronomia, da Mônica Carolina Sustakovsky, defendida em 2021, que ela diz que com 8,4 toneladas hectare, aumenta 16% na cultura de aveia. Nós temos, por exemplo, outros trabalhos também dizendo desse possível aumento na produtividade. Nós temos, por exemplo, o senador Luiz Carlos Renzi, lá do PP do Rio Grande do Sul, que defende muito o pó de rocha. E nós temos outros trabalhos dizendo que não é bem assim. Que não há, por exemplo, estatisticamente falando, quando você aplica o pó de rocha por um certo período, não há aumento da produtividade. O que deu para perceber nisso? Depende muito da cultura. Óbvio, se é milho, se é soja, se é aveia, depende muito do solo, mas provavelmente depende de muito mais coisas. E agora eu quero ouvir a opinião de vocês, fatos sobre pó de rocha. É com vocês agora, Rudimar. A gente já mencionou. O pacote de tecnologia diz o que tem. Agora, quando, como e onde aplicar, depende de conhecimento, depende de diagnóstico. Então, vamos lá. Tá. Pó de pedra. A nossa região... Eu falei que é latossolo vermelho distrófico, CTC baixa. Certo. Por consequência, ácido. Tanto é que nas origens do oeste aqui tinha muita terra que hoje vale milhões aí, tinha gente que nem queria. Porque tinha xaxim, tinha vegetação característica de solo ácido. Tá. Ninguém queria. Tá. Bom, isso aconteceu aqui. Provavelmente cerrado também. Veio o calcário, graças ao calcário, isso aqui mudou tudo. Essas terras que hoje na época não tinha indicação de produzir nada, hoje produz equivalente a terras que eram equilibradas da época. Certo. Que nós chamávamos terra de araucária, de mata pesada. Bom, o nosso solo tem uma origem basáltica.
que é uma rocha ácida, metamórfica, e com características principais de silício, que é o segundo elemento que mais tem na crosta terrestre, e o segundo elemento na constituição dessa rocha é uma coisa que nós não quer, que é o Al3, o alumínio, certo? Bom, vamos para as derivações. Eu posso usar essa rocha. Sabe-se que ela não é altamente solúvel, porque ela é uma rocha dura, ígnea, metamórfica e características ácidas. Se eu jogar num solo ácido, ela vai solubilizar primeiro, porque ela precisa de acidez para liberar, mas não é um ambiente apto para mim ter a máxima da produção vegetativa. Então, eu tenho que ter um solo bom, porque o meu pano de fundo é a minha planta. Eu tenho que produzir para ter viabilidade econômica e me manter no sistema. Então, se eu usar pó de rocha, características básicas, eu tenho que ter o solo equilibrado, não posso contar com ele pelo menos num ano, e eu tenho que trabalhar uma coisa muito interessante: vida biológica no solo. Que como eu não tenho acidez, se eu estou com altas produções, meu pH está alto, meu índice de acidez é baixo. Sim. Dificulta a liberação do nutriente do basalto. Sim. Mas se eu tiver vida biológica, com as chamadas excreções radiculares, as excreções radiculares da planta geralmente são ácidas. Isso ajuda a solubilizar, porque se nós tivermos na planta chamada rizosfera, que ninguém fala, porque a microbiologia do solo é muito interessante. Num punhadinho de terra, você tem de micro-organismos um número maior que a população da terra, de pessoas. Então, nós selecionamos muito isso, porque nós estreitamos a nossa variabilidade genética. Nós plantamos só a nossa região, milho, soja, milho. Então, se adapta só ali aquelas que sobrevivem disso. Então, aquela diversidade biológica nós perdemos. Biologicamente, a gente diz, é muito mais firme um ponto de equilíbrio quando eu tenho diversidade, né? Diversificação. Quando eu estou muito estreito, o meu ponto de equilíbrio é mais vulnerável. Tanto é que está aí muita coisa que acontece porque não funcionavam mais as coisas, determinados elementos. Por quê? Porque nós estamos muito estreitos. A gente não faz rotação de cultura, nós fizemos monocultura. Tá. Daí, o que é uma praga? São insetos em alta quantidade. Porque se eu deixar uma gama grande de insetos, ele fica mais um no contingente, entra numa fase de equilíbrio e acaba não tendo destaque, porque um faz o equilíbrio natural entre eles. Eu acabo com os outros, sobra 2, 3, e viram pragas principais das nossas culturas. Então, o ponto de equilíbrio estreito, o ponto de equilíbrio fica vulnerável. Pó de rocha. Tá. Me diz uma coisa, ó, por exemplo, tem a lei 12.890 de 2013, que fala que a rocha com potencial agronômico, reduzidas a pó, só pode ter passado por processo mecânico, né? Não pode ter passado por nenhum processo químico ou térmico que possa alterar a Constituição. Ponto. Tá lá na lei de 2013. Ok. Então, mas vamos lá. O pessoal pega rocha, faz o pó, dentro, considerando a lei. Mas aí o que acontece? Dependendo da rocha, a quantidade de nutrientes que ela pode fornecer é diferente. E, consequentemente, dependendo do solo onde é jogado, também ela vai ter uma ação diferente. Resultado, me diz se eu estou errado. Essa história de socializar demais o pó de rocha não é boa. Depende muito de onde vai ser colocado. Só, eu acho que pegando esse gancho. É isso. Exatamente. Quando você tem Não é receita de bolo. Tá. Cada caso é um caso. E outra coisa, Kleber, a gente aprende no banco escolar da agronomia, para você produzir 1 centímetro de solo, você demora 100 anos para desmantelar uma rocha. E essa rocha é desmantelada por calor, frio e pelo processo biológico. Os líquens, os pioneiros vão lá e vão degradando isso e vira um solo. E nesse solo, como vocês falaram, ele tem coisa boa e coisa ruim. Tem alumínio, mas tem fósforo, tem sílica e outras coisas. Então, eu acho, de novo, a gente tem que ter perspectiva de trabalhos futuros para dar um posicionamento. É muito incipiente isso. A princípio,
É interessante, mas tem que ver, como o Rudimar falou, que tipo de solo que é, que tipo de pó de rocha vai ser usado. E, assim, iniciar um processo de pesquisa para se chegar num denominador comum no médio e longo prazo. Isso significa, então, o seguinte: se eu colocar o pó de rocha de qualquer jeito, qual é o risco no futuro nesse local? Talvez seja um meio inerte. Qual é o risco de eu ficar colocando pó de rocha para a agricultura? Tá, Sem então, o estudo, sem a aplicação correta, sem saber essas informações. Então tá. Qual é o risco? Tá, eu posso ter um aumento de cátions ácidos. O alumínio é o segundo elemento que mais tem no basalto, por exemplo. Tá? Se eu botar sem procedimento, o alumínio, como tem mais, ele vai aparecer na liberação antes que os outros. Vai se apresentar mais nesse conteúdo, mais alumínio, que é indesejável, do que o próprio fósforo que precisa para nós, que no basalto tem 1%. O magnésio deve ter 1%, o potássio tem 0,5%, alguma coisa. Então, eu tenho que ter procedimento. Mas que bom que vem essa discussão, que bom que tem o pó de rocha com opção. Porque se eu adaptar ele em condição adequada, se eu tiver cobertura de solo, se eu passar ele em cima, eu não posso passar ele com solo cru. Eu tenho que ter cobertura de solo, uma veia. A veia já está fazendo as excreções radiculares. Nesse processo, eu esparramo por cima o pó de rocha, fica na biomassa, ele vai lentamente integrando o sistema, entra em choque com a enzima lá das plantas e acaba sendo liberado. Mas para isso precisa estudo, diagnóstico, ver o teu tipo de solo. Eu digo mais, em solo mais arenoso, que tem o chamado poder tampão, sabe? É mais flexível, menos resistente, dá mais resultado. Se eu pegar uma terra com alto índice de argila, que tem um poder tampão muito forte, possivelmente eu não noto a diferença. Certo. Então, não é receita de bolo. Eu tenho que compartimentalizar minha propriedade, meu solo, meu sistema e saber onde usar. Porque eu não posso generalizar, comprar e sair espalhando qualquer coisa. Pode ser o adubo, pode ser o calcário, que é comprovado uma pedra, só que uma rocha sedimentar, que tem resultados, que foi o que graças ao calcário que o Cerrado produz, que o Mato Grosso produz, que nós aqui melhoramos as nossas produções. Tem um item fundamental nisso, chama-se calcário. Se nós não estamos usando o calcário suficientemente na condição desejada, dentro de prognóstico, de diagnóstico, muita gente usa ainda no empirismo, que não cabe mais hoje. Hoje é detalhe, não cabe mais empirismo. Tem gente que usa calcário numa base empírica, com todo o conhecimento que nós temos para isso. Então, é mais delicado o pó de rocha do que o próprio calcário. Porque se eu botar demais, eu estrago. Se eu botar de menos, eu gastei e não tenho retorno. Nesse ponto está faltando o quê? Então, aparentemente, um processo de informação, um processo de debate em cima de verdade. Então, tudo bem, podemos usar, é uma possível fonte, né? Substituição, uma possível substituição à parte. Basta eu ter um diagnóstico daquela situação, se for cabível, com a minha concepção de conhecimento, eu vou indicar. Ok. E aí, então, o que acontece? Aí vamos para as alternativas, além dessa. Por exemplo, na região aqui também, em muitas regiões do Brasil, dejetos suínos. Tá? Que tem uma grande carga orgânica. Organomineral. Depois a gente vai ver aqui do Plano Nacional de Fertilizantes. Mas que também tem que tomar cuidado na hora de aplicar no solo. Por causa dessa carga mineral e de outros elementos que possam estar na nutrição do suíno e que possam ao longo do tempo, contaminar o solo. Porque, assim, o que a gente sabe você mesmo falou, se você colocar em excesso, pode dar problema. Como é que está isso aqui na região? Voltando ao pó de rocha, o pó de rocha tem toda essa cadeia útil para o vegetal, mas também pode ter metais pesados. Tem resquícios de cádmio, tem resquícios de chumbo, que são coisas desejáveis para a nutrição vegetal. Tudo bem, por isso que tem que ser analisado. Se tiver concentração muito alta, não use, que tu vai colocar um metal pesado, isso aí vai durar milênio lá na tua lavoura. Adubação orgânica é outra coisa que tem que ter procedimento.
Vamos fazer o seguinte, tu falou em esterco suíno. Dejeto suíno. Dejeto suíno. Se o dejeto suíno não for usado via biofertilizante, e eu usar ele direto na lavoura, aquele processo fermentativo que ele fazia lá, que é para perder o hidrogênio, aquele processo biológico para trazer para o pH 6 e pouco, eu estou usando ele, aquele processo ele vai fazendo o solo. Nessa reação, eu libero hidrogênio livre. Vai jogar contra mim. E metano também, né? Sim. Metano, sulfeto. E aquele hidrogênio vai sobrar como elemento negativo no meu sistema, que eu vou ter que gastar para corrigir ele. E a condição, porque a água, veja bem, o adubo suíno, ele tem 10 a 11% de sólido no metro cúbico. Então eu boto 1000 quilos entre água, é só 100 quilos de matéria sólida. Então eu tenho que viabilizar isso também, senão eu espalho muita água, né? Mas é usado. Só que o pessoal tem usado e a gente faz análise, conheço muita gente que usou, vai fazer análise, vai calcária, que apresenta cátions ácidos, porque o que liberaria na fermentação no biodigestor, por exemplo, ele vai liberar, se a fermentação é feita lá no solo, e vai liberar cátions ácidos. Aí eu faço análise, eu tenho que corrigir. Tá, perfeito. Bom, tem elementos que são micronutrientes, que é muito usado na nutrição, cobre, ferro, essas coisas, que em demasia também prejudica. E não é, e na ração animal é bem concentrado nisso. E ferro, cobre e outros micro aí, manganês, que o porco não tiver direito e tal, vai sobrar lá. Então todas essas coisas têm que ser remediadas. Bom, tudo bem. Se eu tiver um índice bom de matéria orgânica, se eu tiver solo equilibrado, agora se eu tiver solo meio desequilibrado, já ácido, eu vou usar mais isso aí, eu vou acabar complicando mais. O seu endosais Ou seja, voltamos naquela que você falou, eu preciso de um diagnóstico. Do diagnóstico, aí eu tenho um material, por exemplo, o dejeto, faço um diagnóstico desse dejeto também. Choca com os dois. Aí, esse cabe ou esse não cabe. Ou para caber eu tenho que fazer isso. Tudo depende, tudo que pode ser medido, dizia o professor Vieira da Laborsolos, né? Ele diz, tudo que pode ser medido pode ser melhorado, porque eu tenho parâmetros. Como é que você vai conseguir produzir um empreendimento sem diagnóstico, sem medir? No empirismo, feijão e arroz todo mundo faz, eu quero ir para os detalhes, atingir o máximo da carga genética de um vegetal, que é o que me interessa. E essa mensuração hoje é muito menor nos business inteligente, por exemplo. Então, você começa a fazer informação muito rápida, como o Rudimar falou, em termos menores. Isso acaba produzindo outros resultados que hoje nós temos, né? Antigamente não teríamos, mas hoje nós temos. Isso acaba sendo muito importante. Tanto é, Kleber, que o pó de rocha tem uma restrição aí. Ele tem viabilidade onde ele tem indicação de alocado, mas num raio de 300 quilômetros. Se for fora disso, entendi. Ele se torna antieconômico, se torna caro o frete, e sei lá, outros detalhes. De 100 a 300 então, isso é um item que venha ajudar nessa crise, mas dentro de um raio de 300 quilômetros. Se eu tiver que levar muito longe, eu posso não dar o resultado que eu espero e vou gastar. Quer dizer, eu acabo onerando o sistema. Nós temos mais ou menos umas 10 mil pedreiras no Brasil. Isso acaba sendo bem pulverizado. Mas acho uma coisa que vocês acabaram falando que é importante é saber a qualidade dessa rocha. Porque se uma rocha com baixo teor de potássio, de fósforo e alto de sílica e alumínio, não tem sentido. Então vai dar matéria-prima, da qualidade do mineral, para depois partir para as análises posteriores. Dentro disso, uma coisa que é colocada aqui para a gente finalizar aqui um pouco a discussão, apesar dela estar bastante interessante, mas nós temos o Plano Nacional de Fertilizantes, né? Vou pegar aqui direitinho. Isso, o Plano Nacional de Fertilizantes 2050, né? Que é uma estratégia para os fertilizantes no Brasil, foi feito pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e foi impresso e divulgado isso em novembro de 2021, então é bem recente isso, né? Dentro dessa linha de um arquivo de 195 páginas, né,
Nós temos, por exemplo, as estratégias elas são mais amplas, que é desde modernizar, reativar e ampliar as plantas e projetos de fertilizantes. Sejam aprimoradas e aplicadas as estratégias. Promover vantagens competitivas na cadeia de produção, melhorar o ambiente de negócios para atração de investimento, ampliar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento e inovação na cadeia de fertilizantes e adequar a infraestrutura para a integração de polos logísticos. Né? Mitigar custo de transação, custo do Brasil, tudo isso que você falou. Então, é isso que você falou. Então, está dentro desse plano nacional de fertilizantes até 2050. E dentro desse plano, né, que eu selecionei só algumas coisinhas, as categorias de insumos, que é fechando aqui o nosso trabalho que vocês falaram. Organominerais, então atenção a organominerais, a remineralizadores, aí entraria o pó de rocha, né? Bioinsumos, você tem falado muito disso aqui na nossa conversa. Produtos residuais orgânicos e minerais, entraria, por exemplo, um dejeto muito bem tratado de suíno, mas um biofertilizante, pelo que eu entendo. Fertilizantes de eficiência aumentada e tecnologias digitais e automação. Isso está na proposta ali, né, que eles chamam da caravana Embrapa, né, não sei se alguma vez veio para cá, em que eles divulgam isso e tentam fazer com que o agricultor, né, e o agronegócio daquela região possa maximizar a sua produção sem precisar, justamente acho que isso que vocês estão falando, né, com logística, com eficiência, sem precisar, por exemplo, de uma dependência maior de um fertilizante importado aí. Isso está no Plano Nacional para 2050. Como vocês disseram mesmo, tem coisas que de 30 anos atrás já se sabia e está demorando muito para chegar. Esperamos que esse plano também se coloque em efetividade. E que seja aprimorado agora, não 2050, né? Exatamente. Eles vão fazer outro plano em 2050 para pegar os mesmos problemas que existiam em 2020. Uma coisa que eu acho muito importante falar para você que... Você tocou no ponto importante. O ouvinte, o espectador, o telespectador, deve ler esse material que você acabou de mencionar. É uma indicação que a gente faz. E outro que eu acho bem interessante é o Código Internacional de Conduta e Sustentabilidade do Uso e Gestão de Fertilizantes, que é um documento elaborado pela FAO. Uhum. Em 2019 é outro material interessante para quem pensa em trabalhar com fertilizantes. Exatamente. Interessante essas dicas que vocês dão, é importante, a gente vai depois colocar isso, né, para os nossos telespectadores ali que vão ver, né, os ouvintes também. O que eu gostaria de vocês agora para finalizar pelo tempo, tá, infelizmente, é muito assunto, mas a gente precisava colocar essas informações e remover algumas dúvidas, esclarecer algumas dúvidas, né? E essa discussão ela é bastante ampla. Provavelmente a gente vai precisar de mais discussão sobre isso. Eu acho que a região vai precisar discutir isso, o Brasil vai precisar discutir mais isso, né? Mas, Odmar, dentro de tudo que você falou hoje, o que você diria? Então estamos numa crise, né? Ou estamos próximos a uma crise, né, de fertilizantes. Temos então solução? Seria a nossa pergunta. Bom, professor, temos duas coisas básicas: racionalização do uso dos insumos e melhorar nossas eficiências do que estamos fazendo. Bom, se nós pegarmos todo o nosso sistema, ele é praticamente hermético, vem de fora só a luz do sol. Lei da transformação das massas. A gente, no sistema, a gente sabe a quantidade de íons de cálcio, de magnésio, ele só muda de lugar. Muitas vezes está num arranjo químico que não interessa para nós. E a gente quer tudo direcionado para nós. Portanto, eu levo esse lado para o lado da sustentabilidade. Na natureza, nada se impõe, só se aprende. Então, o que a gente faz é descobrir as reações da natureza. Solo é um organismo vivo. Solo tem oxirredução. Muitas vezes, nós esculhambamos um pouco esse processo, desequilibramos esses dois processos aí. Mas é um organismo vivo. Lá tem vida biológica, tem elemento químico, tem água, tem calor, tudo isso aí reage. E nesse meio vem a planta. Para viver desse sistema, a planta é um ambiente redutor que armazena energia para nós consumirmos essa planta, transformar em energia para nós. Portanto, a natureza ela responde bem se for respeitada.
Portanto, procedimento, conhecimento como insumo principal em qualquer atividade. Beleza. Gestão. Gestão, isso que eu ia perguntar para você. Vem, Mari, então como é que nós podemos pensar a solução? É gestão? É diminuir o custo do Brasil? O que é? Exatamente, seria tudo que o Rudimar falou, acrescido de gestão, saber entender o processo de maneira administrativa também. E, obviamente, tem um fator que a gente não falou, mas está embutido ao político, quer dizer, as práticas têm que ser de Estado, né? Perfeito. Não de governo. Perfeito. Porque sai um governo agora, volta tudo no estado anterior e acho que é exatamente essa desconstrução que os vários governos fizeram ao longo do tempo. Quer dizer, em vez de nós seguirmos adiante, a gente está sempre revisando, e esse revisionismo acaba gerando todo esse problema. Não vai para frente, né? Não vai para frente, né? Não vai para frente, é reativo. Faltou fertilizante, o que a gente faz? À medida que você tem um planejamento, uma estratégia, vai acabar o ano que vem, daqui 10 anos, o que eu vou fazer agora? Começa aprimorando os processos a partir do tempo que você está vislumbrando e vai acabar. Perfeito. E daí é exatamente isso. Agora, o custo do Brasil é uma coisa mais complexa, que acho que daria várias teses de doutorado para tentar explicar o que está acontecendo. E isso talvez o tendão de Aquiles do Brasil. Tá, perfeito. Bom, finalizamos nosso programa por hoje. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, Rudimar, Weimar, por expor sobre esse assunto tão atual, né? E por isso que ele foi esse episódio 1, que é o episódio sobre fertilizantes. Então, muito obrigado por vocês compartilharem o conhecimento de vocês, a experiência de vocês, e eu espero que a gente possa tê-los mais uma vez em algum outro momento. E em nome da equipe do Lente da Ciência, muito obrigado e até a próxima.